Perfeito. Começamos aqui o processo da gravação, hoje dia 26 de setembro de 2023. Estamos aqui na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, numa ação que pertence ao Programa de Extensão no Ensino de Ciências e Tecnologia, cujo projeto são minicursos de Educação em Ciências e Matemática nos finais do ensino fundamental. Esse é o segundo minicurso, a segunda ação propriamente vinculada a este projeto, que é a atividade experimental problematizada. Eu sou o professor André Luiz e falo aqui do campus Caçapava do Sul, da Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Muito bem, minha gente, então, prazer recebê-las e recebê-lo aqui nesse nosso espaço, nesse nosso momento. E eu espero que nos nossos pontos de contato, nossos momentos que compartilharemos daqui para frente, tenhamos boas experiências, boas trocas de ideias, boas reflexões, tendo em vista alguns elementos que eu trarei para as nossas discussões, mas também que eu ouvirei a partir das manifestações que vocês poderão fazer a qualquer momento, a qualquer tempo. Me acompanham neste momento a Luciana, Raquel, Carlos, Juliana, a Márcia, a Juliana Gregório e a Mirella. Tudo bem, algumas eu conheço, algumas pessoas eu conheço, outras não. Vamos, então, ouvi-las brevemente, ouvi-las e ouvi-lo brevemente, de onde vocês falam, experiência de vocês com relação às atividades profissionais ou acadêmicas e expectativas no curso. Pode ser assim? Vamos, então, aos cursistas no primeiro momento. Raquel, fique à vontade para falar. Raquel, nos ouve? Sim, prof. Isso, ouve você agora. Eu falo de Cruz Alta. E eu sou professora de Ciências da Rede Municipal de Educação. Trabalho na Escola Cívico-Militar, aqui em Cruz Alta. E é um prazer estar participando do curso. Obrigado, Raquel. Passamos agora para o Carlos. Carlos é nosso aluno, olha aqui, né, Carlos? Mas pode ficar à vontade, Carlos. Certo. Meu nome é Carlos Gabriel, sou aluno do segundo semestre da licenciatura em Ciências Exatas. Espero que a gente tenha um ótimo curso e minha formação, eu sou tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação, especialização em Gestão de Pessoas e Marketing, e resolvi fazer licenciatura pensando em fazer um mestrado e seguir a área acadêmica. Tá ótimo, Carlos, muito bem. Juliana, pode ficar à vontade, Juliana. Qual das, Juliana? Pode ser você, Juliana. É que agora tem duas, né, professor? Isso. Então, uma boa noite a todos. Me chamo Juliana, sou egressa do curso da Universidade Federal do Pampa, licenciatura em Matemática. A minha conclusão foi no primeiro semestre do ano passado. Após a conclusão, eu já iniciei no mestrado, né? Concluí ali por volta de agosto, e em setembro já iniciei o mestrado, estou no terceiro semestre do mestrado, também aqui do campus, né? O mestrado profissional no ensino de ciências. Sou aluna do professor, já fui, temos uma longa, né, caminhada, e também concluí uma pós-graduação mês passado em Educação Especial e Inclusiva, e estou cursando mais duas pós em Gestão Escolar e Metodologia no Ensino da Matemática e da Física. E é isso. Tá ótimo, Juliana, tá ótimo. Eu percebi que eu te conhecia de algum lugar, eu não estava lembrando de onde. Tá, muito bom vê-la aqui. Já, professor. É verdade. Márcia, fica à vontade para falar. Sou de Sumaré, interior de São Paulo. Atualmente eu estou na rede estadual de educação e eu leciono para sextos e sétimos anos. Sou formada em matemática. Tá ótimo, Márcia. Eu tenho boas experiências em São Paulo também, me traz boas lembranças, boas recordações. E eu sou muito nova na área, eu estou só 2 anos na área da educação. Eu vim de empresa privada, né? E era um projeto de vida da aula. Que bom, que bom. Espero que você seja
absolutamente realizada nesse projeto de vida. Obrigada. Juliana Gregório. Bom, boa noite novamente. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, aqui da cidade de Santana do Livramento. Eu leciono numa escola rural, para os anos finais aí de ciências. Sou formada em biologia e tenho bastante experiência na área de laboratório, de pesquisa acadêmica, tenho doutorado em biotecnologia, e desde 2016, então, eu estou, vamos dizer, me aventurando na docência, né? Já dei aula também para cursos universitários, e agora, na educação básica, eu estou desde 2019. Então, o que me chamou a atenção assim, para fazer o curso foi justamente que é bem voltado para o ensino, né, de ciências e matemática para a educação básica, né, que é algo que realmente eu não tenho muita experiência, vamos dizer assim, é mais com os adultos, mas já estou me familiarizando assim, com eles também. Então, esse foi o objetivo assim, de fazer o curso, me atualizar. Tá ótimo, Juliana, tá ótimo. Muito bem. Boas experiências, bons caminhos de vida. Sempre muito bom. O Diego, que também já é nosso conhecido aqui da casa, acabou de entrar. Vamos, então, já imediatamente passar a palavra para o Diego, né? Diego, sem tempo nem de acomodar-se na cadeira. Apresentação básica, rápida, Diego. Se você estiver em condição de falar, como é que você está aí, Diego? Eu acho que eu vou passar a palavra para minhas bolsistas, né? A Luciana e a Mirella são minhas bolsistas aqui do campus, aceitaram o convite de participar desse encontro conosco. Mirella, fica à vontade. Boa noite a todos, eu sou a Mirella, estou no 6º semestre do curso de licenciatura em Ciências Exatas, com ênfase em Ciências. Sou bolsista do professor André, e o meu TCC vai ter o tema da AEP, então estou hoje aqui também como uma apropriação teórica do tema. Beleza, Mirella. Luciana, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu sou estudante do curso de Ciências Exatas, também, 2º semestre, e sou bolsista do professor André. Desejo a todos um ótimo curso. Obrigado, Luciana. Diego está conosco, com condições, respirou fundo. Bem, na expectativa de daqui a pouco mais o Diego apareceu. O Diego está no chat. Muito bem, Diego. Está nos ouvindo, nos vendo bem? Tudo certo? Possivelmente está na BR aqui. Muito bem, certo, Diego. Perfeito. Gente, então, eu sou o professor André Luiz, né? Eu ministrarei esse curso, esse mini curso com vocês a partir desta noite. A minha experiência, tanto como formação acadêmica, como com relação à experiência profissional, é na área do ensino de química. Eu tenho um bom tempo de atuação na educação básica, trabalhei na educação básica por 10 anos, aproximadamente 10 anos, maior parte desse tempo, 60 horas, que é uma realidade bem frequente na educação básica pública do nosso país, onde assumi supervisão de escola, direção de escola, e tive boas oportunidades assim, de entender internamente essa sistemática orgânica, organizacional da nossa educação básica. Então, aproximadamente há 9 anos eu estou aqui no ensino superior, então posso considerar aí uma experiência de ensino de aproximadamente 20 anos. Certo? A minha formação é na área da química, no primeiro momento na área que nós chamamos de química específica, química técnica. Até o mestrado eu trabalhei semelhantemente ali a Juliana na bancada, no laboratório de pesquisa, e do doutorado em diante eu migrei para a parte do ensino, por uma paixão muito entendida, muito compreendida há muito tempo com relação aos ambientes escolares. Eu percebi que a minha realização profissional ela não estaria completa apenas na pesquisa, tá? Usando esse apenas não no sentido de simplicidade, mas no sentido de limitação, mas eu sempre gostei desse
momento de interação, essas trocas de experiências, esses compartilhamentos de ideias que nós estamos aqui buscando tecer com vocês. Certo? Então, naturalmente, toda essa nossa trajetória, esses nossos saberes, essas nossas experiências são sempre impregnadas nas nossas falas, e é muito importante, assim, demarcarmos de que local nós falamos, de que experiências nós estamos buscando vivenciar junto ao ambiente coletivo. Muito bem, então, basicamente, é isto. Eu sou professor aqui da Unipampa há aproximadamente 9 anos, e nós estamos vinculados à formação inicial de professores, à formação continuada de professores nesse período, basicamente nesse período. Orientamos aqui tanto graduação como pós-graduação na Unipampa, e eu já de saída, já nesse primeiro momento, coloco vocês plenamente confortáveis a me procurar, a buscar aprofundar alguns argumentos que possivelmente nós iremos aqui apresentar, e não será possível, assim, desenvolvermos ideias com maior sofisticação, tendo em vista a nossa limitação aqui de tempo. Mas vocês plenamente à vontade para me procurar a qualquer tempo, vinculados a esse curso, não vinculados a esse curso, eu vou ter o maior prazer em atendê-los na medida das minhas capacidades. Certo, gente? Então, nós estamos aqui no segundo minicurso, voltado aos anos finais, enfatizando a área da ciência, a área da matemática, e nesse caso aqui, desse segundo minicurso, nós falaremos exclusivamente sobre o ensino experimental das ciências. Antes de entrarmos para a nossa pauta dessa noite, um pouquinho sobre a estrutura do curso. Esse minicurso, então, ele está sendo previsto com 3 atividades. Essa primeira atividade aqui síncrona, a segunda atividade que vai percorrer desta semana para a semana que vem, uma atividade assíncrona, tendo em vista alguns encaminhamentos que eu irei fazer para vocês, e o terceiro momento, que assim ser na próxima terça-feira, na outra, o fechamento desta etapa, o fechamento desse minicurso, com uma outra atividade síncrona, onde eu vou fazer o possível para fomentar a participação de vocês, ouvi-las com maior propriedade, com maior intensidade. Certo? Qualquer dúvida, nós estamos aí acompanhando pelo WhatsApp, tá? O e-mail, o Moodle é o canal que sistematiza as nossas organizações com relação àquilo que nós estamos discutindo aqui. Tá? Fique sempre à vontade para utilizar esses meios, dessas ferramentas para as nossas discussões. Muito bem, visto que esse segundo minicurso integra um curso maior, que nós chamamos aqui de minicursos de Educação em Ciências e Matemática nos finais do ensino fundamental, alguém está com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer com relação à estrutura? Entendido. Vocês estão imediatamente chegando de um primeiro minicurso que foi desenvolvido pelo Márcio e pela Ângela. Possivelmente o terceiro minicurso será desenvolvido pela professora Lisete, de Bagé, e o quarto minicurso pelo meu colega, professor Paulo, aqui de Caçapava do Sul. Muito bem, gente. Deixe-me iniciar com um compartilhamento com vocês, e eu já deixo vocês completamente à vontade para fazer o possível para não transformar essa nossa discussão com um monólogo, tá? Então, fiquem plenamente à vontade para fazer intervenções, questionamentos, usar o chat, abrir a câmera, abrir o áudio, fiquem plenamente à vontade, tá? Conforme nós faríamos, caso estivéssemos presencialmente discutindo esse assunto. Vocês não estão presencialmente comigo, mas fique à vontade para qualquer intervenção a qualquer tempo. Aí isso sempre engrandece bastante a nossa discussão. Eu estou aqui compartilhando com vocês uma apresentação, iniciando o compartilhamento dessa apresentação. Deixe-me só ajustar aqui, para que eu consiga ver vocês, enquanto a gente percorre o conjunto de slides. Vocês estão vendo a apresentação? Tudo certo? Sim. Perfeito. Então, gente, nesse segundo curso, nessa segunda atividade, que nós estamos chamando de minicursos, nós falaremos sobre a atividade experimental problematizada. Não conforme
Eu gostaria, nós precisaríamos de uma carga horária maior para tecer alguns argumentos de maior profundidade sobre o tema, mas nesse tempo nós conseguiríamos fazer algumas marcações importantes para que eu consiga apresentar para vocês a EP, em que vocês, a partir do campo de interesse daqui para frente, possam dela se apropriar, possam dela utilizar para tanto aprofundamentos teóricos, como experiências metodológicas, como eventualmente algum trabalho de conclusão de curso que venha a desenvolver daqui para frente. Atividade experimental problematizada, que nós chamaremos daqui para frente apenas de AIP, trata-se de um processo de inovação teórico-metodológica voltada ao planejamento, mediação e avaliação do ensino experimental das ciências. Num primeiro momento, esse termo aqui, avaliação, ele está um pouquinho apagado, certo? Propositadamente, por conta que nós estamos ainda discutindo os eixos do planejamento e da mediação, e ainda em construção com relação ao eixo da avaliação. O que é a IP? O que é a proposta da atividade experimental problematizada? É uma proposta de elaboração e de condução das aulas experimentais no ensino de ciências. Então, esse é o ponto central da discussão. A IP surge a partir de uma necessidade percebida por mim, por colegas, uma necessidade que a literatura apresenta já há algum tempo, de uma proposta experimental desenvolvida a partir de subsídios pedagógicos, a partir de subsídios didáticos. Nós vamos perceber que muitas metodologias de ensino, elas apresentam um longo percurso teórico-metodológico com relação às apropriações teóricas que levam potencialmente os professores a desenvolver com qualidade tais metodologias. E a experimentação ainda não acontece isso. Então, nós vamos discutir a experimentação muitas vezes sob ângulos muito distintos e encontrarmos dificuldade em entendimentos mais sofisticados sobre essa metodologia. Desse modo, nós buscamos na AIP organizar tanto o planejamento como a mediação das aulas experimentais das ciências. E, no próximo momento, também a avaliação. Temos em vista discussões que já estão amadurecendo no âmbito do nosso grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa que eu faço referência é esse aqui, desses vários símbolos, desses vários logos que estão aqui nesse slide, é o único logo que eu vou fazer menção aqui neste momento. É o grupo de pesquisa ENAS, onde vocês jogando como palavra-chave ENAS no Google, vocês vão ser direcionados diretamente ao grupo de pesquisa, que vai abranger várias ações vinculadas a esses demais órgãos aqui. Dentre essas ações, vocês encontrarão a primeira linha de pesquisa, que fala especificamente sobre a AIP. Então, esse é o primeiro momento, a primeira vitrine que nós podemos entender, com relação a buscarmos maiores e mais sofisticadas apropriações sobre a proposta. Mas, basicamente, é isso. Nós temos aqui um embasamento teórico, ou seja, de planejamento da IP, e um embasamento metodológico, ou seja, uma estrutura organizacional para que se conduza aulas experimentais no ensino de ciências, vinculadas a comprometimentos com relação ao ensino, mas principalmente com relação à aprendizagem. Como referências centrais, existem outras, das quais eu falarei mais à frente, mas essas são as referências centrais da IP. A IP está estruturada, está materializada genuinamente em 2 livros, em 2 obras bibliográficas. Nessa primeira aqui de capa branca, intitulada Atividade Experimental Problematizada IP, 60 experimentações com foco no ensino de química da educação básica da universidade, vocês encontrarão vários exemplos sobre IPs, vários exemplos sobre atividades experimentais problematizadas, nesse caso aqui, especificamente, a química, com aplicabilidade desde a educação básica ao ensino universitário. Então, podemos entender que esse livro apresenta exemplificações da proposta da IP. Nesse segundo livro, nós já temos o embasamento teórico, a teoria que subjaz à IP. Nesse sentido, nós vamos entender que aqui, nesse livro, nós encontraremos elementos teóricos que me permitirão virtualmente aplicar experimentações a outras áreas de conhecimento, além da química, num formato da IP. Então, isso vem acontecendo no ensino de física, no ensino de matemática, no ensino das ciências biológicas, em outras áreas de conhecimento que às vezes até nos surpreendem com relação aos propósitos de trabalho. Então, essas são as 2 obras centrais que até então marcam a atividade experimental problematizada com relação à sua genuinidade. Sendo assim, gente,
cabe uma reflexão no primeiro momento sobre a gênese da IP. Vamos pensar assim, onde nós vamos perceber que o ensino de ciências, de um modo geral, especificamente o ensino de química, conforme eu mencionei para vocês, eu tenho maior propriedade para falar sobre o ensino de química, ele vive, não modernamente, mas já há bastante tempo, de uma falha muito significativa com relação à sua condução, com relação às suas intervenções, que é a abordagem exclusivamente ou preferencialmente, prioritariamente no âmbito teórico. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro elemento que marca essa nossa intencionalidade de discussão. Quando você tem um ensino de ciências predominantemente teórico, ou seja, onde não há experimentações, nós temos um grande problema. Sobretudo no ensino de química, que é uma ciência eminentemente empírica, eminentemente experimental. Então, esse é o nosso primeiro problema, e o problema mais grave, digamos assim. O ensino de química, ou o ensino de ciência, de um modo geral, restrito a abordagens teóricas, que não desenvolvem o domínio, o raciocínio, a dimensão da experimentação. E um segundo problema, grave também, não tanto quanto o primeiro, certamente, mas ainda assim grave, é que quando essa atividade acontece no domínio da experimentação, muitas vezes ela está completamente descaracterizada de metas, ou seja, do porquê do uso da experimentação, e principalmente de métodos, ou seja, o modo, como essa experimentação é desenvolvida. Pensa-se muitas vezes que a simples inserção do aluno em um laboratório, a simples manipulação de materiais, a simples sequência, um roteiro estabelecido, rígido, protocolar, leva a uma aprendizagem. E nós percebemos que não, isso não acontece. Assim como não há nenhuma metodologia salvacionista, a experimentação, por sua vez, também não tem essa perspectiva de salvacionismo. Não é o simples conduzir um processo que me permite entender esse processo. Então, são questões que nós percebemos que a experimentação, mesmo quando desenvolvida, ela é carente de vários elementos teóricos, metodológicos, que são essenciais para que de um ensino experimental ocorram resultados de aprendizagem, visto que esse é o nosso compromisso, ou deveria ser o nosso compromisso como professor de qualquer área de conhecimento, de qualquer seriação, de qualquer vinculação a determinado órgão público, privado, comunitário. Um ensino compromissado com a aprendizagem, um ensino onde, a partir desse processo, possa se resultar em ações de aprendizagem. Na perspectiva da IP, nós vamos buscar responder, ou melhor dizendo, refletir acerca desses dois elementos aqui. O porquê, o como, o de que modo planejar uma experimentação e quais são os melhores modos de conduzir um método, um procedimento, algumas diretrizes que nos levem a importantes reflexões sobre a ocorrência ou não da perspectiva da aprendizagem. Então, podemos dizer aqui sim, que esse slide marca, esse slide justifica, na verdade, as discussões que nós teremos daqui para frente. Com relação, então, ainda vinculando a essa problemática, essa segunda problemática, o ensino, quando desenvolvido experimentalmente, ele possui algumas problemáticas derivadas, algumas problemáticas emergentes. Muitas vezes, uma sequência de procedimentos estereotipados, uma série de etapas a serem cumpridas. Esse é um modelo de experimentação no ensino de ciências muito corriqueiro, mas muito pouco significativo a nível de aprendizagens. E vocês possivelmente vão lembrar de muitas ações, de muitas estratégias, onde vocês desenvolveram alguns procedimentos e tiveram sérias dificuldades para entender a razão das medidas que estavam tomando no laboratório, no ambiente de prática, e também os resultados que foram obtidos. Então, a experimentação, quando conduzida a partir de uma sequência de procedimentos estereotipados, como uma série de etapas a serem cumpridas, ela causa uma problemática de entendimento muito significativa. Outro problema são insuficiências teóricas ou técnicas. Os alunos têm dificuldade de fazer contrastes com relação aos elementos teóricos, com relação a conteúdos de suporte, em relação àquilo que está sendo feito, e também dificuldades técnicas, dificuldades operacionais,
que muitas vezes obstaculizam aquilo que é mais importante num processo experimental. O professor, muitas vezes, leva muito tempo para explicar uma determinada manipulação, uma determinada calibração, um procedimento padrão, onde esses elementos acabam, digamos, sobrepondo-se a questões mais importantes, mais pertinentes a nível de aprendizagem. Outro ponto importante a ser discutido é uma centralidade na observação, na medição, na classificação. A experimentação muito presa, muito restrita ao aluno observar, ao aluno medir, tomar notas, apontar, fazer registros, fazer medições, leituras, o que muitas vezes acaba também tomando um tempo precioso, que seria um tempo de reflexões, um tempo de produção de raciocínio com relação àquilo que está sendo discutido e com relação também aos conteúdos de suporte que devem subsidiar, que devem estruturar essa proposta. Ponto 4, inexistência de momentos de sistematização e de socialização, reflexão pós-experimento. A experimentação levada ao entendimento de que o próprio procedimento desenvolve espontaneamente um entendimento mais sofisticado daquilo que está sendo feito. O que eu quero dizer com isso? Um procedimento experimental onde não se criam momentos, não se criam espaços, ou muito pouco se faz isso, sobre uma reflexão pós-experimento, preferencialmente, com relação àquilo que foi obtido, com relação àquilo que foi desenvolvido a nível de laboratório. Uma visão ingênua do aprendizado científico. Isso pode ser também apontado como um grande problema das experimentações a nível da educação básica, conhecimento elaborado espontaneamente, individualmente por meio do senso comum, essa visão ingênua de que o próprio desenvolver, a própria condução da aula experimental desperta essa perspectiva de um entendimento que muitas vezes a dimensão teórica não é capaz de fazer. Essa é uma visão bastante ingênua. Ou seja, nós precisamos de muitas outras estratégias que permeiem o processo da experimentação, porque o conhecimento ele não é elaborado espontaneamente, não é de um fazer que naturalmente surge um conhecer, surge um entender. Nós precisamos de muitas outras vertentes de entendimento, de discussão, para que isso se torne efetivo. E o ponto 6 aqui, como demarcado como a principal problemática, o principal déficit com relação à condução das aulas experimentais é uma carência, ou às vezes uma inexistência de fundamentos pedagógicos e epistemológicos, ou seja, uma experimentação que não foi planejada a partir de luzes teóricas e muitas vezes acaba levando a uma condução precária com relação à potencialidade que essa metodologia poderia desempenhar. Então, aqui, resumidamente, nós temos algumas problemáticas das aulas experimentais a nível de educação básica. E nós vamos buscar, no âmbito da IP, resolver essas problemáticas, mas principalmente concentrar a atenção a essa cesta das problemáticas aqui demarcadas. Essa carência de sistematização, ou seja, essa carência de elaboração de uma experimentação a partir de marcos teóricos consistentes e também de condução didática, de apresentação, de mediação didática, tendo em vista aquilo que se almeja com relação ao ensino experimental, que é, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento de aprendizagens. Sendo assim, vamos então nos aproximarmos da AIP propriamente dita. A AIP, ela está estruturada por 3 eixos, que eu estou chamando aqui de subsídio. Um subsídio pedagógico, um subsídio epistemológico e uma sistematização teórica e metodológica. Ou seja, com relação a esses 2 subsídios aqui, um subsídio pedagógico, nós podemos entender que a proposta do subsídio pedagógico é buscarmos um entendimento mais fino, mais aprofundado sobre o processo da aprendizagem. E isso valeria para outras metodologias também, sem nenhuma dúvida. Uma metodologia que não é estruturada, que não é conduzida, que não é desenvolvida à luz de uma teoria de aprendizagem, certamente é uma metodologia que está muito aquém de ações que estão voltadas ao que nós conhecemos hoje sobre o processo da aprendizagem. A IP não foge à regra. Nós vamos elaborar uma experimentação com um olhar atento
há teorias acerca de como os sujeitos aprendem, de como o aprendiz, de quais procedimentos cognitivos esse aprendiz deve fazer para aprender com qualidade, para aprender de modo significativo. Com relação ao subsídio epistemológico, aqui pautado na epistemologia de Thomas Kuhn, nós vamos buscar alguns elementos teóricos para estruturar a IEP, tendo em vista um entendimento de uma ciência contemporânea, de uma ciência que tenha um impacto social relevante. Ou seja, uma experimentação voltada para descobrir verdades, uma experimentação voltada para confirmar hipóteses, uma experimentação estruturada para justificar algo que teoricamente já está estruturado, possivelmente é uma experimentação que não está à altura de um procedimento em ciências capaz de apresentar a ciência como algo passível de implicação social, como algo passível de articulação à qualidade de vida das pessoas, ou seja, que permeie interfaces entre a ciência de sala de aula e a ciência do âmbito social, a ciência de cotidiano. Ou seja, em resumo, num subsídio pedagógico, nós iremos buscar alguns elementos sobre o processo da aprendizagem. No subsídio epistemológico, nós iremos buscar alguns argumentos com relação a que ciência nós queremos desenvolver junto ao aluno num laboratório de experimentação. Tomando como esses dois subsídios centrais à nossa discussão, nós chegaremos numa sistematização teórico-metodológica sobre o processo da AIP. Teórico no sentido de seu planejamento, metodológico no sentido de sua condução. Muito bem. Muito superficialmente eu vou falar para vocês sobre o subsídio pedagógico, sobre o subsídio epistemológico, porque nossa proposta é concentrar maior atenção sobre a estrutura teórico-metodológica da AIP. Mas já adianto que alguns artigos que eu vou mostrar para vocês mais à frente, alguns trabalhos de conclusão de curso, eles irão aprofundar ou o subsídio pedagógico, ou o subsídio epistemológico, ou relações, articulações entre um e outro, bem como outros aspectos que eu aqui superficialmente, panoramicamente abordei. Subsídio pedagógico, nós estamos na teoria da aprendizagem educativa buscando encontrar elementos para a elaboração de uma atividade experimental que seja potencialmente condizente àquilo que se espera, aquilo que se busca no desenvolvimento de uma experimentação. O que é que o aluno aprenda aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo trabalhado junto a ele em laboratório de experimentação, em laboratório de ciências ou em ambiente de prática. Então, nós vamos buscar, na teoria da aprendizagem educativa, a experimentação como um instrumento para a elaboração de material potencialmente lógico para ensinar e como um recurso de favorecimento da predisposição em aprender. Nesse argumento, a AIP, ela se presta ao ensino com qualidade para que nós possamos apresentar, desenvolver, discutir a partir de um significado lógico sobre o objeto de conhecimento. Então, eu pretendo desenvolver uma aula experimental sobre estequiometria, sobre funções inorgânicas, sobre cinética química. Qual é a minha pretensão no fazer isso? A minha pretensão no fazer isso é utilizar a experimentação para desenvolver uma logicidade sobre aquele assunto, sobre aquele tema de interesse. A AIP, ela está grandemente, fortemente vinculada aos objetos de conhecimento de interesse. Então, nós vamos buscar a elaboração de uma AIP tendo em vista uma clareza sobre quais objetos de conhecimento eu tenho interesse em ensinar e eu pretendo que o aluno desenvolva um significado psicológico, ou seja, que o aluno efetivamente aprenda. Nesse sentido, dentre outras questões que eu poderia trazer aqui para a discussão, a atividade experimental problematizada, ela favorece a predisposição do sujeito em aprender, visto que essa predisposição é algo intrinsecamente discutido na teoria específica como um imperativo à aprendizagem, ou seja, como uma condição a uma aprendizagem duradoura, transferível, significativa. Algumas fontes sobre teoria da aprendizagem educativa, algumas obras de interesse, não vou marcá-las aqui, mas, a título de registro,
nós temos aqui essa obra como aquisição e retenção de conhecimentos, uma perspectiva significativa, obra do próprio autor da teoria da aprendizagem significativa, como uma obra de referência, da qual vários argumentos, várias discussões emergem que foram utilizadas para a estruturação da IP. E aqui, uma marcação também sobre essa perspectiva que eu coloquei para vocês. A teoria da aprendizagem significativa ela estabelece que há uma necessidade de uma transformação de um significado lógico oferecido pelo professor em um significado psicológico desenvolvido pelo aluno. Isso é uma aprendizagem, essa estrutura, essa aquisição de significados estrutura um entendimento sobre o processo da aprendizagem à luz da teoria da aprendizagem significativa. Então, é nessa perspectiva aqui que nós vamos encontrar elementos, argumentos, subsídios teóricos para estruturarmos a IP, a partir de um significado lógico, como uma ação docente, para um significado psicológico, como uma atribuição discente, uma atribuição do aluno. Muito superficialmente, gente, é o que nós podemos fazer nesse momento sobre a teoria da aprendizagem significativa, mas retomando que essa teoria marca um dos dois subsídios essenciais à estrutura metodológica da IP, que é o subsídio pedagógico. Um outro subsídio é a epistemologia de Thomas Kuhn, que nós vamos buscar alguns elementos, alguns argumentos voltados a que ciência eu pretendo desenvolver junto aos meus alunos. De que modo eu pretendo que a imagem de ciência seja construída tendo em vista várias possibilidades que nós poderíamos ter de desenvolver a ciência, principalmente no ambiente empírico, no ambiente laboratorial. E nós vamos perceber que essa condução da ciência, ela parte de um entendimento mais aprofundado sobre o que é ciência. E essas questões, respostas a essas questões sobre o que é ciência, a ciência busca a verdade, a ciência descobre as coisas, a ciência é determinista, a ciência não é passível de reconstruções, são questões muito interessantes a ser discutidas e nós vamos encontrar elementos para discuti-las no âmbito das epistemologias. Nesse sentido, nós vamos buscar um trabalho experimental sobre a ciência, não numa perspectiva de determinação, de determinismo, de buscar respostas a questões previamente conhecidas. Mas nós vamos trabalhar a ciência em laboratório, à luz da epistemologia de Thomas Kuhn, sobre uma imagem científica que é complementar à teórica. Ou seja, a ciência trabalhada experimentalmente, empiricamente, ela é uma linguagem científica, assim como poderíamos pensar na matemática como uma linguagem científica, nas abstrações teóricas como uma outra linguagem científica, e todas elas são essenciais para que nós tenhamos a melhor leitura possível sobre aquela ciência, não dos livros didáticos, aquela ciência não restrita às equações matemáticas, mas aquela ciência do nosso dia a dia, aquela ciência capaz de repercutir no impacto social, aquela ciência capaz de nos levar a tomar decisões mais fundamentadas, mais adaptadas à nossa realidade cotidiana. Então, nós vamos buscar, na epistemologia de Thomas Kuhn, alguns elementos para entendermos um modo de planejamento da experimentação e um modo de condução da experimentação que sejam condizentes com uma ciência capaz de ser encontrada no nosso dia a dia. Como eu fiz com relação à teoria da aprendizagem significativa, o subsídio pedagógico, estou fazendo aqui com relação à teoria da epistemologia de Thomas Kuhn, o subsídio epistemológico da IP. Nós temos algumas obras de referência, todas são absolutamente recomendadas àqueles que têm interesse em aprofundar conhecimento sobre a estrutura da ciência, o conhecimento científico, sua natureza, sua justificação, suas validações. E dentre elas, eu estou mostrando aqui algumas obras de Thomas Kuhn, destacando-se essa primeira aqui, a estrutura das revoluções científicas, como uma das obras mais essenciais, mais básicas a qualquer discussão que permeie a história, a epistemologia, a didática das ciências sob uma leitura filosófica. E aqui, desse slide, não vou poder esgotar todas as informações, senão nós ficaríamos um bom tempo discutindo ele, mas nós vamos entender que a epistemologia de Thomas Kuhn apresenta a ciência como algo cíclico, como algo não fechado, como algo não demarcado.
ou seja, uma ciência não determinista, uma ciência que não está buscando pela verdade, até porque a verdade seria algo muito difícil de ser defendido, mas uma ciência que nos mostra a melhor leitura de mundo sobre um determinado objeto em um determinado tempo. Então, nós vamos apresentar hoje a discussão sobre elementos químicos, sobre modelos atômicos, sobre ligações químicas, não como algo definitivo, não como algo verdadeiro, não como algo descoberto sobre um determinado conjunto de procedimentos e hoje dado como acabado. Não. Nós vamos apresentar determinados conceitos, determinadas ideias, como o melhor que nós temos hoje a nível de entendimento e de representação, mas que está absolutamente passível à criticidade, ao entendimento psicológico, às apropriações. E isso, basicamente, essa intencionalidade, basicamente, leva os sujeitos a refletir sobre aquilo que é discutido em laboratório, sobre aquilo que é discutido em sala de aula. Particularmente com relação à IP, nós não vamos buscar um resultado. Nós não estamos no laboratório interessados a confirmar algo, confirmar uma hipótese que previamente está dada. Nós iremos ao laboratório buscando entender quais procedimentos foram tomados, quais resultados foram obtidos à luz daquilo que os alunos desenvolveram. E esse modo pelo qual os alunos defenderão seus argumentos é muitas vezes mais sofisticado, mais qualificado e mais digno de mérito do que propriamente o resultado que eu gostaria que os alunos estivessem chegando. Então, esse é o grande elemento teórico, a grande argumentação, o grande subsídio que nós vamos buscar na epistemologia kuhniana de Thomas Kuhn para estruturar uma experimentação nos moldes de uma produção de conhecimento científico que leve os sujeitos a refletir sobre aquilo que está sendo discutido. Muito bem, e fechando isso, nós chegamos na estrutura da IP propriamente dita. Deixe-me só fazer uma saída aqui estratégica. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Alguém fez alguma marcação aí que gostaria que eu retomasse antes de nós propriamente entrarmos na IP? Fique à vontade. Todos bem? Todos comigo aqui ainda? Luciana está aqui, Mirella, Juliana, Márcia, Juliana Penha, Carlos, Raquel e o Diego. Todos bem? Está tranquilo para vocês aqui? O professor está conduzindo de modo muito acelerado, muito aligeirado as discussões, eu sei. Mas é isso, gente. Nós vamos fazer aqui um panorama, construir explorar alguns elementos, mas a grande maioria deles nós não vamos poder dar o aprofundamento que eu gostaria, certo? Tendo em vista que, basicamente, a proposta do minicurso é operacionalizá-los de modo que vocês possam, daqui para frente, fazer uso da IP. E cada vez mais, a partir daquilo que se faz a nível de rotina, cada vez mais o uso levará a necessidades de aprofundamentos teóricos. E esses aprofundamentos teóricos levarão a usos cada vez mais qualificados. Então, nós temos ali uma proposta que está plenamente condizente a esses objetivos, a esses elementos. Num primeiro momento, você se apropria de uma proposta de intervenção, e no uso dessa proposta de intervenção, você vai perceber que alguns elementos poderiam estar mais apurados, mais sofisticados, e vão levar a buscas mais aprofundadas de bases teóricas. Certo? Muito bem, voltamos aqui. A partir desses dois subsídios, subsídio pedagógico, tendo em vista o compromisso que nós, professores, deveríamos ter sobre o processo da aprendizagem, e subsídio epistemológico, tendo em vista o compromisso que nós, professores de ciências, também deveríamos ter com o processo de entendimento sobre o que é a ciência e o que é o conhecimento científico, nós iremos estruturar a IP com relação a um eixo de planejamento, ou seja, o modo pelo qual nós elaboraremos uma experimentação, ou elaboraremos essa experimentação do zero, criaremos uma experimentação, ou adaptaremos uma experimentação já conhecida, já corriqueira, à estrutura da IP. Nessa perspectiva aqui, nós estaríamos falando sobre o eixo do planejamento da IP. E também alcançamos nessa
nesse mini-curso, a perspectiva do executar, ou seja, a perspectiva do conduzir, do mediar a proposta da estudar atividade experimental problematizada. Em suma, nós temos uma proposta de planejamento de uma experimentação e uma proposta de condução dessa experimentação. Tanto uma como outra estão estruturadas em elementos teóricos voltados à pedagogia da aprendizagem e à epistemologia da ciência, nos marcos teóricos defendidos aqui nessa fala. Com relação a perspectivas de planejamento, com relação a perspectivas pedagógicas, teoria da aprendizagem educativa, com relação a perspectivas de epistemológicas, epistemologia de Thomas Kuhn. No eixo teórico da IP, ou seja, no planejamento da IP, nós estruturamos a prática a partir de 3 articuladores, que são a proposição de um problema, o objetivo experimental e diretrizes metodológicas. Isso significa que eu tenho pretensão de elaborar uma experimentação, produzir uma experimentação, ou ainda adaptar uma experimentação já conhecida, já corriqueira, já desenvolvida rotineiramente, e eu pretendo estruturar essa experimentação no formato da IP. Deste modo, nós buscaremos estruturar, elaborar um problema, um objetivo e diretrizes. O que é um problema? O problema, na perspectiva teórica da IP, é uma situação que dê sentido para a experimentação. Então, eu costumo colocar assim, que eu conheço uma experimentação, eu desenvolvo uma experimentação há bastante tempo, mas eu quero configurá-la num formato de IP. Desse modo, qual é o meu primeiro exercício? O meu primeiro exercício é pensar em problema. Ou seja, eu elaborarei um problema, esse problema tem dimensão teórica, porque desse problema eu oferecerei uma condição de enfrentamento. E essa condição de enfrentamento é via experimental, ou será via experimental. Nesse sentido, podemos entender que vamos ao laboratório ou ao ambiente de prática para desenvolver uma IP, tendo em vista um objetivo de solucionar a um problema. Mas esse problema antecede a experimentação. Ele está na origem da experimentação. Nós vamos ao laboratório desenvolver atividades, desenvolver ações com um propósito claro, definido, inteligível. Qual é o propósito? Buscar uma solução para um problema de origem. Desta solução, deste problema, melhor dizendo, nós vamos estruturar também um objetivo experimental, que é, na verdade, a marcação empírica do principal que se pretende desenvolver em laboratório. Ou seja, nós vamos marcar aqui em laboratório as principais ações que, quando desenvolvidas, poderão possibilitar a solução ao problema. Então, nesse objetivo experimental poderia estar, por exemplo, medição de massa e volume, ou poderia estar, por exemplo, leitura de volume, ou produção de reações químicas, medição de densidade, mas, basicamente, nós temos aqui uma proposição que se aproxime daquilo que eu pretendo desenvolver em laboratório, que eu perceba que poderá levar a um entendimento capaz de solucionar o problema. E desse objetivo experimental, nós temos aqui algumas diretrizes, que nós chamamos aqui de diretrizes metodológicas. O que são diretrizes? São orientações àquilo que você pretende fazer em laboratório. Nessa perspectiva, nós podemos dizer que a experimentação no formato da IP, ela não determina aquilo que deve ser feito no laboratório. Ela não esquematiza, ela não protocola as ações a serem desenvolvidas em laboratório. Mas também ela não deixa completamente em aberto aquilo que você pretende fazer em laboratório. Ou seja, nas diretrizes nós temos algumas orientações que levarão os sujeitos, caso optem por fazê-las, visto que as diretrizes são orientações, caso optem por fazê-las, os alunos chegarão a objetivos experimentais. Os alunos chegarão àquilo que se pretendia a nível de objetivo. Mas precisarão de um entendimento para chegar ao problema. Isso fica mais claro nesse mapa conceitual aqui. Ou seja, nós temos um problema como origem da experimentação. O entendimento desse problema me levará a um objetivo experimental, ou seja, o eixo procedimental preponderante daquilo que você pretende fazer no laboratório, e desse objetivo nós teremos algumas diretrizes, que são orientações
que, quando adotadas, levarão os sujeitos a um objetivo, mas não levarão a uma resposta ao problema. Possivelmente isso vai ficar mais claro para vocês num exemplo que eu vou mostrar mais à frente. Mas o fato é, os alunos estão diante de um problema a enfrentar, um problema a resolver. O enfrentamento desse problema está sendo proposto de modo empírico, ou seja, de modo experimental. A partir desse problema, nós temos dois eixos importantes. O eixo do objetivo experimental. Então, os alunos têm uma ideia muito clara do que se pretende fazer no laboratório e daquilo que não se pretende fazer, obviamente, e saberão que no fazer aquilo que se pretende no laboratório, tais diretrizes poderão ser adotadas. Dentre outras que os próprios alunos poderão construir, que os próprios alunos poderão adaptar. Mas quando essas diretrizes forem tomadas como protocolos, como determinações, os alunos chegarão ao objetivo. Ao fazer, ao cumprir aquilo que está sendo proposto, eles chegarão ao objetivo. O objetivo estará satisfeito. Mas a proposição do problema demanda um entendimento daquilo que foi discutido, daquilo que foi desenvolvido, para que, com qualidade, esse problema seja solucionado. E essa estrutura de proposição de problema, objetivo experimental, diretrizes metodológicas, está muito marcada à epistemologia de Thomas Kuhn, ao subsídio epistemológico da IP. Dentre outros elementos, com relação à adaptação, teoria, procedimento, teoria e experimento, ao conhecimento científico não determinista, ao guia de planejamento experimental, dentre outras questões também. Tendo em vista, basicamente, a possibilidade dos alunos, por tomar decisões próprias, chegar em respostas distintas ao problema proposto. E essas respostas distintas são apenas não são apenas aceitas, mas são privilegiadas, são incentivadas, para que essas diferentes respostas emerjam efetivamente de um entendimento daquilo que o aluno está desenvolvendo no laboratório. Então, esse é o eixo teórico da IP, que, conforme eu disse, mais à frente, nós poderíamos fazer uma discussão mais aprofundada. Muito bem. Alguma pergunta, gente, alguma dúvida, alguma questão com relação ao eixo teórico? Tudo certo? Sendo assim, vamos ao eixo metodológico da IP. Vocês que o eixo metodológico, ou seja, o executar da proposta, ele é marcado por 5 momentos. Ou podemos pensar também 5 ações ou 5 etapas, que vão da discussão prévia até a sistematização. Nessa perspectiva do eixo metodológico, nós temos 5 momentos mínimos pelos quais nós defendemos que a experimentação deve ser conduzida, visto que são nesses momentos de condução que muitos espaços são oportunizados para que o aluno reflita, para que o aluno dialogue, para que o aluno discuta entre seus pares, junto ao professor, para que se construam argumentos à luz da teoria da aprendizagem explicativa, ou seja, argumentos próprios, de modo a demonstrar que o aluno está desenvolvendo ações tendo em vista um problema teórico e não perdendo o foco dos conteúdos de suporte que se pretende desenvolver ao longo da prática. Quais são esses momentos? Quais são esses 5 momentos? O primeiro deles é a discussão prévia. Nós não vamos ao laboratório sem uma discussão prévia sofisticada, uma discussão prévia que permeie todos os aspectos teóricos necessários ao entendimento daquilo que está sendo discutido. Essa discussão prévia pode ocorrer no próprio laboratório, pode ocorrer na sala de aula, mas ela precisa de 2 elementos centrais. Ela precisa, no primeiro momento, dos conteúdos teóricos de suporte. Nós iríamos trabalhar no laboratório perspectivas conteudinais, perspectivas de objetos de conhecimento, e esses objetos de conhecimento devem estar o mais claro possíveis para que não surjam dúvidas de natureza eminentemente teórica na condução das atividades. E o segundo elemento aqui, ainda prefazendo a discussão teórica, são as questões procedimentais, ou seja, as técnicas que em laboratório serão imprescindíveis para um experimento capaz de levar a entendimentos com relação ao problema que está sendo proposto. Certo? Então, se os alunos precisariam fazer pipetagem, centrifugação, operar uma balança, determinar uma leitura de volume,
busca-se que nessa discussão prévia esses elementos também estejam satisfeitos. E vejam bem que essa discussão prévia, o primeiro momento da IP, ela envolve aluno e professor, ou todos os sujeitos envolvidos no processo. O segundo momento da IP, ou melhor dizendo, o segundo momento da condução da mediação da IP, também envolvendo alunos e professores, é o momento chamado de organização e desenvolvimento. Ou seja, nesse momento de organização e desenvolvimento, nós iremos mediar a atividade propriamente dita. É o momento que os alunos estarão trabalhando em grupos de trabalho, em pequenos grupos, o professor estará atentamente observando as ações desenvolvidas por cada grupo, estará refinando alguns entendimentos teóricos, revisando alguns aspectos metodológicos, corrigindo algumas técnicas. É o momento, então, propriamente da experimentação, da condução da experimentação. E eu me atrevo a dizer que, normalmente, esse é o momento que prepondera quando a atividade é desenvolvida de modo experimental. Ou seja, numa organização de uma experimentação não marcada por subsídios pedagógicos e epistemológicos, normalmente esse é o único momento de todo o processo experimental. No âmbito da IP, esse é apenas um dos elementos pertencentes ao segundo momento do eixo metodológico. No terceiro momento, ou seja, momento 3 da condução metodológica da IP, vejam bem que eu tenho apenas o azinho aqui. Isso significa que esse terceiro momento não tem a intervenção direta, objetivo do professor, mas ele é um momento específico, exclusivo dos alunos que desenvolveram a proposta. É o momento chamado retorno ao grupo de trabalho. Após as operações, após aos registros, aos procedimentos, às manipulações, os alunos retornarão ao seu grupo de trabalho para discutir entre si aquilo que foi discutido, para sistematizar, para elaborar gráficos, elaborar tabelas, mas principalmente para chegar, no âmbito do grupo, a um convencimento coletivo de uma solução ao problema que originou a IP. Vamos lembrar que toda essa proposta aqui está sendo desenvolvida com um propósito muito claro, muito inteligível, de solucionar um problema que está na origem desse processo. Então, é o momento que os alunos, no seu próprio grupo, intragrupo de trabalho, deverão trocar informações, trocar argumentos para chegar a uma solução coletiva no âmbito deste próprio grupo ao problema que originou a IP. E é importante que o professor não interfira nesse processo. É importante que o professor esteja atento, mas não necessariamente faça apontamentos capazes de reconduzir os alunos do seu próprio entendimento. Certo? No quarto momento, nós temos o retorno da participação de alunos e professores, no sentido da socialização. Nós vamos, então, discutir grupo a grupo quais são os resultados que cada grupo chegou à solução àquele problema que foi proposto na origem do processo. E aqui entra uma questão muito interessante. Nessa socialização, nós não vamos buscar o certo ou o errado, nós não vamos buscar aquela velha máxima que nós ouvimos como professores, quando nós conduzimos processos experimentais. Professor, isso aqui está certo, isso aqui está errado, era para acontecer isso, não era para acontecer aquilo. Nós iremos, no momento da socialização, buscar fomentar para que o aluno justifique os seus resultados. Então, nós estamos muito mais interessados na justificativa que os alunos darão aos seus resultados, que visem solucionar o problema, do que propriamente qual é a solução correta, a solução verdadeira ao problema. Tendo em vista que, conforme eu já defendi, a EP está estruturada não como uma busca a uma solução verdadeira, mas como uma busca a soluções justificáveis, defensáveis, mas múltiplas a um determinado problema. E esse momento é muito rico, tendo em vista que determinados alunos tomarão tais frentes de enfrentamento e defenderão tal solução como uma solução mais adequada. Outros alunos discordarão dessa solução anterior, tendo em vista outras condições, outras prioridades ao longo do processo. E o quinto momento, e fechamento da atividade, é o momento da sistematização. É o momento que
volta-se a ação apenas aos alunos, mas o aluno deverá, ou individualmente, ou nos seus grupos de trabalho, ele deverá montar registros, estruturar teoricamente aquilo que foi desenvolvido ao longo do laboratório, ao longo do momento da experimentação. Isso pode ser feito na forma de um relatório, que é o modelo mais padronizado, digamos assim, do processo da experimentação. Poderia ser feito também num exercício de resolver alguns problemas, algumas questões que permeiem aquilo que foi desenvolvido no laboratório. Poderia ser utilizado de um mapa conceitual para chegar a uma sistematização, mas é necessário um registro. É necessária a formalização, a partir daquilo que foi feito, de algo escrito, visto que essa etapa é uma etapa muito importante de fechamento da proposta. E também é uma etapa muito interessante, capaz de levar o professor a um entendimento de que a experimentação foi significativa ou de que a experimentação não foi significativa em termos de aprendizagem. Pois bem, essa condução da proposta, esse eixo metodológico, ele traz algumas associações com relação à teoria da aprendizagem significativa, como alguns conceitos como a diferenciação progressiva, como estrutura cognitiva específica, como uma aprendizagem por descoberta e recepção, mas basicamente é importante se mencionar que esses 5 momentos, essas 5 etapas, elas estão estruturadas numa teoria de aprendizagem, onde nós vamos ao laboratório com um propósito, com uma perspectiva, com um interesse muito focado ao processo da aprendizagem. Nós buscamos desenvolver ações, desenvolver momentos, criar condições para que o aluno, naquilo que lhe é permitido fazer, desenvolva aprendizagens lógicas, psicológicas sobre aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo discutido. E aqui nós temos um exemplo de estrutura da IP. Como nós temos a IP no âmbito desse mini curso, onde possivelmente vocês irão se apropriar mais dos elementos teóricos e menos dos elementos metodológicos, então cabe nós fazermos aqui uma apresentação, uma exemplificação dos elementos teóricos, ou seja, dos elementos de planejamento da IP. Então aqui é uma das 60 experimentações que vocês encontrarão naquele primeiro livro de capa branca que eu mostrei para vocês. Uma experimentação no formato da AIP. Nesse sentido, nós temos um problema. Lembre-se que a AIP, na sua estrutura, ela precisa de um problema, um objetivo e diretrizes metodológicas. Como problema proposto, nós temos aqui, por exemplo, o seguinte: dispõe-se de 6 metais alimentares distintos para a confecção de uma peça de sustentação, sendo o grau de pureza um critério determinante para a escolha do metal mais adequado. Assim, qual dos metais disponíveis deverá ser utilizado? Então, esse é um problema que pode ser enfrentado de modo distinto. E um problema também que admitirá soluções distintas, tendo em vista os encaminhamentos que serão tomados pelos alunos no enfrentar em laboratório esse problema. Então, aí já parte da qualidade da atividade à qualidade do problema. Ou seja, há uma relação muito intrínseca, muito bem amarrada entre a qualidade do problema e aquilo que for desenvolvido ao longo do seu enfrentamento. Se eu tenho um problema, onde nesse problema eu estou pedindo um determinado valor, eu estou pedindo uma determinada coloração, e eu já conheço previamente o caminho que me levará a essa resposta, esse problema possivelmente não está bem formulado. Então nós temos que ter um problema que nos ofereça condições distintas de enfrentamento, o que obviamente nos levará a soluções distintas a nível de resultados. Como objetivo experimental para esse problema, apresenta-se aqui as principais questões, os principais aspectos procedimentais que deveriam ser feitos em laboratório. Então, em laboratório, basicamente, nós poderemos resolver o problema trabalhando o conceito de densidade. Então, a determinação da densidade me levará ao entendimento de que apenas pela densidade nós teríamos condições de resolver, de solucionar aquele problema. Aqui nós marcamos que não é necessário se fazer em laboratório o uso de um equipamento
ou o uso de uma centrífuga, ou algum aquecimento, ou algo do gênero, por exemplo. Porque nós temos aqui um indicativo, um apontamento de que, pela medição da densidade, nós poderíamos e deveríamos chegar a uma solução àquele problema. E conforme eu disse também a vocês, diretrizes metodológicas são algumas orientações que me levarão a chegar no objetivo experimental. Diretrizes, no primeiro momento, são orientações. Nós vamos perceber que muitos alunos, apesar de termos as diretrizes como orientações, utilizarão das diretrizes como caminho único a ser trilhado no laboratório. Não há problema fazer isso. Não é aquilo que você deseja, mas também não há problema. Entretanto, ao seguir, ao conduzir as diretrizes tal qual está sendo proposto, o aluno chegará à resposta a um objetivo experimental, mas não ao problema. Ou seja, caso os alunos venham a fazer tal qual aquilo que está sendo proposto, eles chegarão a uma densidade. Eles determinarão qual é a densidade do ferro, qual é a densidade do cobre, qual é a densidade do zinco, e assim por diante. Mas para chegar à resposta, a uma solução ao problema, eu preciso dar um passo além. Da densidade, eu preciso fazer uma associação ao grau de pureza. Porque é o grau de pureza que eu preciso encontrar, que eu preciso aferir para chegar a uma solução ao problema. Então, esse é o grande ponto central, vamos chamar assim, da IP. Caso os alunos venham a adotar as diretrizes como únicos procedimentos, como procedimentos únicos, os alunos responderão ao objetivo, mas não necessariamente ao problema proposto. Então, esse é um cuidado que você tem que ter ao elaborar a IP, ao elaborar a estrutura da atividade experimental problematizada. Para que vocês tenham uma ideia, me ocorreu agora trazer isso como exemplo. Essa questão das diretrizes, ou essa questão dos protocolos, é algo tão marcante nos alunos da graduação, principalmente da graduação, na verdade. No ensino da educação básica, nem tanto. Mas na graduação é algo tão marcante que nessa sexta-feira passada, agora eu dei uma aula em laboratório aqui no campus, e eu percebi para o mestrado, para uma turma de mestrado, que são os colegas da Juliana, tá? Da Juliana Penha. E o que as colegas da Juliana fizeram? As colegas da Juliana em laboratório, elas pegaram item por item das diretrizes e realizaram tal qual foi produzido, tal qual foi proposto em laboratório. Ou seja, elas item por item varreram, percorreram as diretrizes metodológicas. Isso é muito marcante no experimento, é muito marcante no processo da condução de uma experimentação. Mas, ainda, percebe-se que, conforme a estrutura da IP, ao fazer isso, elas responderam ao objetivo experimental, mas não propriamente ao problema, porque requer um entendimento sofisticado, um entendimento mais amplo, um entendimento mais abrangente, para que nós tenhamos uma resposta que venha do objetivo e chegue até o problema proposto. E, normalmente, essa resposta, ou essa solução, ela requer de um entendimento teórico. Aí ganha importância o entendimento teórico, as abordagens teóricas, para nutrir o aluno, nutrir os alunos de condições para que das diretrizes cheguem ao objetivo, mas para que também do objetivo cheguem a uma resposta, a uma solução ao problema. Muito bem, gente. Então, já estamos aqui nos aproximando dos argumentos finais. Aqui nós temos, nesse penúltimo slide, algumas vitrines. Primeiro, ao grupo de pesquisa, que vocês encontrarão, tá, no buscar no buscar no próprio Google, que o site do grupo de pesquisa é esse aqui, sites unipampa.edu.br/ENASSE. Mas vocês colocando como palavra-chave ENASSE, esse termo aqui, ENASCI, ENASSE, vocês serão imediatamente levados ao primeiro site que aparecer, que é referente ao grupo de pesquisa. Nesse site, nós temos 3 linhas de pesquisa. A primeira delas é propriamente a AIP, Atividade Experimental Problematizada, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, antes de nós entrarmos nos encaminhamentos. Então, vamos buscar para cá. Eu vou fazer esse exercício que eu acabei de mostrar para vocês. Página do Google está aparecendo com vocês aqui.
Sim, tá aparecendo. Tá ótimo. Joguei então aqui nasce. Nós vamos aqui chegar no site do grupo de pesquisa. Entrando nele, nós vamos encontrar primeiro a vitrine, primeiro a capa daquilo que está sendo desenvolvido a nível de ações vinculadas ao grupo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui são as linhas de pesquisa, onde particularmente nos interessa a primeira linha, nesse primeiro momento, que é a linha de pesquisa AIP, onde vocês encontrarão vários produtos, ou seja, vários elementos que já foram sistematizados, publicados, defendidos ao longo do processo da AIP. Então, desde 2015, nós temos aqui nos artigos científicos várias abordagens que estão sendo usadas, que estão sendo aplicadas a partir da AIP. Então, vocês encontrarão vários artigos, alguns mais voltados às linhas de interesse de vocês, alguns menos voltados, mas nós temos grata satisfação de que, de 2015 em diante, várias abordagens têm sido feitas ao longo do tempo com relação à AIP. Essas abordagens também podem ser encontradas com relação a trabalhos de conclusão, por exemplo. Nos trabalhos de conclusão, a nível de graduação, a nível de mestrado, a nível de doutorado, nós temos várias abordagens da AIP que estão sendo discutidas, ou publicadas, ou em fase de conclusão, ou ainda em andamento. Certo? Recentemente, eu participei de uma banca de doutorado, de uma defesa de tese de doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo, que ainda não está aqui, visto que é bem recente, que aplicou a AIP no ensino superior. Nós tivemos ali o primeiro trabalho que aplicou a AIP no ensino superior. Então, talvez vocês, percebendo alguns campos de aplicação, alguns interesses com relação à AIP, vocês encontrarão algumas ideias, encontrarão algumas vertentes, das quais eu não abordei aqui, mas que sejam bem mais próximas das áreas de interesse, das áreas de atuação de vocês. Então, esse é o ambiente, digamos assim, que sistematiza aquilo que está sendo trabalhado atualmente sobre a AIP, com relação a artigos científicos, com relação a trabalhos de conclusão, com relação a e-books e capítulos, com relação a livros e outros elementos também. E aqui vocês também encontrarão processos que são questões institucionais, por exemplo, a própria inserção da AIP como ementa deste minicurso, que também será uma ementa de uma componente da especialização que nós iremos oferecer no ano de 2024. Também a AIP está em alguns projetos institucionais, projetos de pesquisa, projetos de parcerias internacionais. E também temos aqui algumas transmissões. Nas transmissões, nós temos algumas falas minhas de outros colegas abordando a AIP ao longo do tempo em alguns eventos específicos da área. Então, aqui podemos dizer que podemos encontrar nesse site de pesquisa, nesse site do grupo de pesquisa, particularmente na primeira linha de pesquisa, alguns materiais bastante interessantes, caso vocês tenham interesse em aprofundar argumentos sobre alguns elementos que eu discuti e sobre alguns elementos que eu não tive o tempo de discutir aqui. E, por fim, antes de eu mostrar aqui o mundo a vocês, vamos voltar aqui. Nós temos no último slide o encaminhamento para o nosso próximo encontro. Então, aqui, deixa-me projetar esse último slide. Nós temos um instrumento, um dispositivo para a sistematização da IP. Conforme eu disse para vocês, eu desejo elaborar uma IP. Perfeito. Se eu desejo elaborar uma IP, eu irei pensar sobre uma experimentação que me soe como significativa, sobre uma experimentação no ensino de ciências que eu perceba como condizente a desenvolver um ensino capaz de levar os sujeitos à aprendizagem. Perfeito, mas eu também poderei adaptar uma experimentação. Eu conheço uma experimentação, eu tenho trabalhado uma experimentação, ou me foi apresentada uma experimentação num ambiente acadêmico, e eu quero desenvolver essa experimentação no formato da AIP. Então, aqui nós temos uma espécie de dispositivo. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura teórica para que essa experimentação esteja planejada no formato da AIP.
E é isso que eu irei pedir para vocês, deste próximo encontro para o próximo encontro síncrono. Que cada um de vocês, ou cada uma de vocês, elabore uma IP. Nessa elaboração da IP, nós temos alguns elementos que eu julgo como importantíssimos, como absolutamente relevantes para uma estrutura que seja condizente àquilo que eu estou discutindo com vocês aqui. Ou seja, a minha EP, ela demanda de um título, demanda de uma fundamentação teórica bastante sucinta, bastante objetiva, mas ainda assim nós precisamos ter alguns marcos teóricos que deem consistência às práticas, alguns materiais reagentes, caso vocês optem por fungir esse quadro, esses dois campos em um único campo. Questões podem ser bastante importantes, pertinentes, a que nós consigamos marcar nas questões alguns elementos teóricos que nós tenhamos como imprescindíveis aquilo que vai ser discutido posteriormente à experimentação, referências, tendo em vista aquilo que for trabalhado na fundamentação teórica, mas basicamente esse é o campo aqui destacado do que conduzirá e estruturar a proposta num formato de AIP. Lembrando que para ter uma AIP nós precisaremos de um problema, tendo em vista que iremos ao laboratório de conhecimento desse problema para buscar a ele uma solução de enfrentamento. Nós vamos buscar entender esse problema de modo apropriado, de modo sofisticado, a ponto de que, de um entendimento, surjam ações empíricas, experimentais, ações práticas, que me levem, potencialmente, a uma solução àquele problema. Do problema, nós também teremos um objetivo e nós também teremos diretrizes, que podem ser muito sintéticas, mas ainda assim nós precisaremos de diretrizes que orientem as primeiras ações a serem desenvolvidas em laboratório. Então, esse é o desafio, vamos chamar assim, esse é o encaminhamento, essa é a provocação que eu vou fazer para vocês para o nosso próximo encontro. Nós temos aqui uma IP elaborada para ser sistematizada, para ser socializada nesse nosso encontro, no nosso terceiro e último, no nosso próximo encontro 5. Dito isto, vamos chegar ao Moodle. No Moodle, nós temos aqui a estrutura desse segundo minicurso, que é propriamente a atividade experimental problematizada, a IP. Iniciamos no dia 26/9, ou seja, hoje, e fecharemos o minicurso no dia 10/10, numa terça-feira também, no mesmo horário. Entre uma semana e outra, vocês terão uma semana que nós estamos chamando aqui de atividade assíncrona, ou seja, nessa semana é o momento que vocês elaborarão a IP, que vocês buscarão elaborar a IP para a apresentação nesse terceiro encontro síncrono aqui. Para subsidiar isso, nós estruturamos aqui o Moodle nesse formato, onde vocês estão, já está disponibilizado a vocês os slides que eu utilizei, o próprio dispositivo que eu mostrei a vocês, para que vocês, caso queiram, elaborem a IP no âmbito desse próprio dispositivo, e os encaminhamentos, conforme nós já discutimos aqui. Como encaminhamentos, eu pretendo que vocês visitem o grupo, visitem o site do ENAS, ou seja, naveguem pelo site do ENAS, tendo em vista os procedimentos que eu acabei de discutir, que vocês leiam pelo menos um dos artigos indicados abaixo. Então, nós temos aqui 2 artigos, dos quais os vários artigos que estão postados no ENAS, eu trouxe aqui 2 deles, que eu julgo bem pertinentes para aprofundar as questões teóricas e metodológicas da IP, e também para desenvolver algumas outras ideias com relação ao uso da IP, potencialmente daqui para frente. Mas que, desse encontro para o próximo, principalmente que vocês concentrem atenção à elaboração de uma IP para a socialização. E aqui eu coloquei elaboração e ou aplicação. Caso vocês estejam em sala de aula, caso vocês tenham possibilidade, estejam de repente trabalhando um conteúdo, um determinado assunto, que vocês percebam, eu não vou apenas elaborar a IP, eu estou trabalhando lá um assunto, que esse assunto ele poderia ser muito viável para ser apresentado, para ser
proposto no formato da atividade experimental problematizada. Então, perfeito. Vocês irão enriquecer o nosso último encontro, ou seja, vocês irão qualificar esse terceiro encontro síncrono quando vocês não apenas apresentarem a sistematização, mas também apresentarem resultados da aplicação, tendo em vista, eu apliquei a EP com um grupo de 9º ano, eu apliquei a EP com um grupo de 8º ano, os alunos perceberam isso, eu percebi que essa EP estará melhor estruturada caso eu venha fazer isso em vez daquilo, certo? Mas isso é de acordo com as possibilidades de vocês. Mas, minimamente, a minha exigência aqui é que exista uma AEP sendo elaborada para a sistematização aqui nesse próximo encontro. Dito isto, voltamos aqui para o mente principal. Deixe-me fechar aqui a apresentação. Temos aqui alguns minutinhos ainda estourando nosso espaço de tempo, mas eu posso ouvi-los caso alguém tenha alguma dúvida, principalmente o pessoal que está se deparando com a proposta no primeiro momento, que são propriamente os cursistas, né? Quem está de cursista aqui ainda é o Diego já conhece a proposta, foi nosso aluno aqui da graduação, o Carlos é daqui, de Caçapava, mas como não foi meu aluno ainda, possivelmente não conhece a proposta, a Juliana Gregório, caso queira abordar algo, Juliana Gregório fique à vontade. Juliana Gregório lá de Santana, né? Isso, professor. Não, por enquanto não tem nenhuma dúvida. Fazer as leituras, né, e tentar... Eu estou aqui já, né, só terminando a finalização da apresentação, eu estou pensando em uma atividade que talvez eu consiga aplicar com o 7º ano. Vou averiguar ainda. Mas já estou aqui pensando na proposta. Perfeito, Juliana, perfeito. Aprofundamentos são sempre importantes, então, caso vocês tenham alguma ideia, caso vocês tenham algum argumento, algum questionamento, pode me procurar a qualquer tempo, certo? Mas o planejamento ele é fundamental para tanto a EP como para qualquer proposta, para qualquer estrutura metodológica. Certo, gente? Mais alguma argumentação, alguma pergunta, alguma questão? Fique à vontade. Juliana Penha, satisfeita. Luciana, Carlos, Mirela, Diego, todos tranquilos, todos considerando a apresentação adequada. Diga, Luciana. Eu só ia perguntar se o senhor vai disponibilizar o vídeo para o pessoal no Moodle, como é que o senhor vai fazer? Irei fazer isso sim, Luciana, irei fazer isso, tá? A gravação, assim que chegar para o meu e-mail, eu já levarei lá no Moodle. E ali no WhatsApp eu irei indicar a gravação, eu irei recomendar que a gravação seja assistida até o final, tá bem? Tá bem, não, o pessoal pode ficar em dúvida disso, né? Uhum. Beleza. Então é isso, minha gente. Certo? Tem grupo no WhatsApp? Tem grupo no WhatsApp, né, pessoal? Grupo que não foi elaborado por mim, é um grupo dos anos finais. Eu acho que foi elaborado pela Ângela e pelo Márcio, que foram os docentes que conduziram o primeiro mini curso. Isso, né? Não sei porque eu não estou no grupo. Por isso que eu questionei o grupo. Juliana pede pro Márcio e para a Ângela te adicionar no grupo lá, tá? É um grupo específico dos anos finais. Inclusive, tem uma porção de gente no grupo lá que não está aqui. Muitos me procuraram, mencionando que queriam assistir a gravação. Então, particularmente para esse pessoal que não assistiu ao encontro síncrono aqui, assistir a gravação o mais breve possível é fundamental para que esse minicurso seja desenvolvido com êxito, com qualidade. E esse mais breve possível leva em consideração que se ensina na próxima terça-feira, que está marcada por uma atividade assíncrona. Na terça-feira seguinte, ou seja, no dia 10, nós tínhamos aqui nosso segundo encontro síncrono e terminal desse minicurso, onde eu pretendo ouvi-los. Eu pretendo ouvi-los muito mais do que falar. Certo, minha gente? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Muito bem, deixa eu fechar aqui a gravação antes de me despedir de vocês.